Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui direto do Allegiant Stadium, casa do Super Bowl 58, que acontece neste domingo, dia 11 de fevereiro, entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, dois times que já se enfrentaram há 4 anos e estão de volta para ter um rematch. Pode ser uma revanche, pode ser uma sova de novo, né? Podemos ter mais um título do Kansas City Chiefs. Vamos saber lá no dia 11. Hoje foi dia de ouvir os jogadores, a Open Night, tradicional evento, já que, né, era Media Day, virou Open Night e agora tem um grande show que acontece aqui. Tivemos primeiros jogadores do Kansas City Chiefs conversando com a imprensa, todo mundo à disposição. 11 jogadores em palcos, aliás, 10 jogadores mais o treinador, o Andy Reid, em palcos especiais ali, conversavam. Tinha público aqui no estádio também, ouvindo através de um radinho que tinha frequência para você ouvir quem estava falando no palco 1, 2, 3, 4, assim por diante. E outros jogadores menos badalados estavam lá à disposição para conversar com a imprensa, e todo mundo brincando, tinha torcedor vestido de luta livre, tinha os mascotes, tinha cheerleader, tinha de tudo por aqui. É um clima bem descontraído, bem legal mesmo para conversar. Quando os jogadores dos Chiefs acabaram a sua parte, né, sua 1 hora de entrevista, veio então um intervalo em que os protagonistas foram colocados frente a frente, né? Tivemos ali o Mahomes conversando com o Brock Purdy, respondendo, os dois bem próximos, um clima bem amistoso. Aí os Chiefs foram embora e o San Francisco 49ers acabou atendendo a imprensa. Mesmo esquema, né? Com 10 jogadores, mais o Shanahan num palco lá, e todo mundo conversando com a imprensa, inclusive treinadores de quarterback, né? O Grease estava lá conversando e falou até com o Paulo Antunes, estava fazendo a cobertura pela ESPN com o Paulo Antunes. Ele comentou sobre essa polêmica do Brock Purdy ser um game manager, né? Se ele não é um craque, ele não é um astro, ele é um cara só que vai controlar o jogo, vai fazer o que mandaram ele fazer. E não acho que seja o caso, o Grease também não achava. Acho que ninguém vai conseguir pensar nisso agora, né? Ele mostrou, principalmente nos jogos da pós-temporada, que ele é capaz de tirar aquela coisinha diferente. Aquela comparação toda, por exemplo, com o que o Garoppolo conseguiu fazer também, colocando o time no Super Bowl. Eu não acho que o Garoppolo seja uma mentira, que o Garoppolo seja completo fracasso, um jogador muito ruim, né? Ele tem seu mérito nessa história toda, mas eu vejo o Brock Purdy como um jogador superior, sim, ao Jimmy Garoppolo, capaz de dar esse passinho a mais. Se precisar, naquela situação onde ele falhou, onde Garoppolo falhou, eu acho que o Brock Purdy é capaz de conseguir, mas vai ser um desafio muito grande mesmo, né? A defesa do Kansas City Chiefs é um grupo muito forte, vai dar um trabalho tremendo, jogadores, todo mundo conversando sobre isso, a necessidade de proteger o Brock Purdy, de dar tempo dele fazer essas coisas, de quanto vai ser necessário contar com o Deebo Samuel, com o McCaffrey, todo mundo no seu melhor dia, para que não se repita o que aconteceu lá em 2019, né, no Super Bowl da temporada 2018, quando o Kansas City Chiefs, aliás, 2019, temporada 2019, Super Bowl em 2020, quando o Kansas City Chiefs conseguiu a virada, perdia por 20-10 nos 6 minutos finais, conseguiu 3 touchdowns, 21 pontos sem resposta dos 49ers, e então o título do Super Bowl. O primeiro do Patrick Mahomes, que agora já pode conquistar o seu terceiro. Já é sim uma dinastia, só que está fora de questão. Claro que foi conversado sobre muitas coisas, o fato dos Chiefs estarem treinando no centro de treinamentos da equipe dos Raiders, vão jogar o Super Bowl na casa dos Raiders, na casa do rival, onde nunca perderam, inclusive, já jogaram aqui várias vezes, nunca perderam para a equipe dos Raiders. É bastante interessante, tem muitos ingredientes aqui nessa partida. Voltando um pouquinho até o Purdy, queria trazer um comentário que foi lá no ESPN League, estou fazendo a cobertura para a ESPN, participando da ESPN League, foi perguntado se era um exagero ou um fato que se o Purdy ganhar o Super Bowl, ele vira um quarterback top 5 na NFL. Eu falei que eu acho um exagero, e a minha questão é que simplesmente não é o título que vai fazer, mas sim como ele atuar nessa partida. Se ele fizer um jogo burocrático e contar com o Mahomes lançando, sei lá, 5 interceptações na partida, sendo um desastre, ele não vai crescer, né? Assim como se ele tiver uma atuação que o Brady teve no Super Bowl 52, com 500 jardas, fazendo de tudo e o time pontuando muito por conta dele, imparável como o Brady estava naquele jogo, e perder, eu acho que ele sai grande e pode entrar num top 5. Eu não sei se no momento ele seria um top 5, eu não sei se é necessário ele ser um top 5. Acho que o grande ponto aqui para a torcida dos 49ers é
o quão importante é que a imprensa, que os colegas, que a mídia, o site e tal, coloque o Brock Purdy como um quarterback top 5. Você tá feliz com o cara? Ele tem sido capaz de levar o seu time para a vitória? Você acredita nisso? Qual que é a classificação, o que, que vai mudar, né? Eu tenho um problema com relação a essas listas, quando a gente estava falando de talento individual num esporte tão coletivo, que fica difícil de dissociar algumas vezes. Não estou falando que o McCaffrey é que carrega o Brock Purdy, já trouxe aqui os números durante a temporada também, que os números que de jardas após a recepção são completamente normais e até abaixo do que o Mahomes teve na outra temporada quando foi MVP. Então não é essa a questão. É só um ponto de que às vezes não é necessário. Tem muito jogador bom, que eu vejo talento, que eu vejo qualidade, mas que tá em elenco ruim, que tá fracassado, e isso acaba ferrando a cabeça dele também. O Justin Herbert tem muito talento. Será que o Justin Herbert estaria adiante nessa disputa? Ele seria um quarterback top 5? Em talento, talvez ele seja melhor que o Purdy. Em capacidade de vencer os jogos, não tá parecendo ser plausível colocá-lo nessa discussão. Mas isso aqui eu falei, é discussão de esporte individual em esporte coletivo. O fato é que o Allegiant Stadium é muito legal, tá? Dá uma vistinha aqui para vocês terem uma ideia de como é que é aqui. Né? Foi a primeira chance que eu tive de conhecer aqui o Allegiant, não conhecia. Por fora ele até pareceu menor do que eu imaginava. O campo, o gramado que está aqui embaixo é um gramado artificial, né? Você está pensando assim, nossa, mas o gramado vai receber o jogo aqui e o pessoal ficou andando. Não, isso aqui é um gramado artificial. O gramado natural está lá fora, né? Ele é retrátil e ele foi tirado, estava coberto hoje porque chovia aqui em Las Vegas e está sendo preparado, vai ser grama natural, o Super Bowl 58, e espera-se que não seja, assim, não tenha tanta reclamação como no ano passado, quando reclamaram muito do gramado lá em Phoenix, que era muito escorregadio. Então a gente vai ver como é que vai ser, mas aqui era um gramado artificial, né? Bem legal, bem divertido mesmo, e já dá lá para ver esse vislumbre. Aqui tem os 49ers lá em cima, tá os Chiefs aqui embaixo, pintado na end zone. Então foi bem legal ter essa experiência de estar no campo com os jogadores. Muita trombada, né? Vai ter mais trombada no final de semana, mas aqui era muito concorrido, foi legal. Diferente, arquibancadas cheias, muito barulho. Claro que eu fiquei com a impressão que tinha mais torcida da equipe do San Francisco 49ers. Só que aí quando os 49ers entram em campo, tem menos gente na arquibancada, né? Então quando os Chiefs estavam em campo dando entrevista, tinha muita briga, muita disputa, um elogiava, o outro vaiava, né? E aí quando os 49ers estão, os torcedores dos Chiefs já tinham ido embora. E aí o estádio ficou um pouquinho mais silencioso, ficou um pouquinho mais morto, mas foi de qualquer forma bem interessante mesmo, mais uma experiência aqui direto de Las Vegas. Agora as entrevistas continuam, todos os dias os jogadores falam. Terça-feira e quinta-feira são 10 jogadores selecionados que vão dar entrevista para a imprensa. Na quarta-feira todos ficam à disposição novamente para conversar. Né? Sexta-feira são só os treinadores e a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no Toque Passa. Pretendo fazer live nessa terça. Vou confirmar minha agenda. Hoje não teve a menor chance disso acontecer, né? O trabalho está exigindo bastante, mas pretendo fazer uma live aqui para a gente conversar um pouquinho mais, trazer as curiosidades, trazer um pouquinho mais sobre o Media Row também, né? Sei que vocês gostam de conversar sobre o que acontece lá, então eu conto com a audiência de vocês, com a participação aqui embaixo nos comentários, com aquela curtida, compartilhe o canal, ajude que o Toque Passa a crescer. Eu agradeço de coração a todos vocês. E até a próxima, valeu! Eu tô ficando completamente maluco e eu não posso deixar de falar a grande notícia dessa segunda-feira que envolve o público brasileiro, que é a equipe do Philadelphia Eagles jogando no Brasil. Foi definido hoje, foi anunciado pelo comissário da Liga, Roger Goodell, na tradicional coletiva que abre os trabalhos das semanas do Super Bowl, né, acontecendo nessa segunda-feira na parte da tarde, aqui mesmo no Allegiant Stadium, e o Goodell anunciou então que teremos o Philadelphia Eagles. Não se sabe ainda quem será o adversário da equipe dos Eagles, e esse jogo está em data já marcada, dia 6 de setembro desse ano de 2024, ou seja, no dia seguinte à abertura da temporada. É uma coisa bem diferente aqui, a gente vai ter abertura na quinta-feira, e aí no dia 6 teremos o jogo, uma sexta-feira em São Paulo, né? Uma véspera de feriado no Brasil, mas faz sentido ser na sexta-feira porque a viagem não é fácil, né? Sair lá da Filadélfia e ir até São Paulo, então você dá um dia a mais.
né? O normal, os jogadores jogassem no domingo, geralmente quando joga fora, joga em Londres, volta e ganha a bye week, né? Nesse caso não dá para dar bye week na semana 2. Então o que você faz? Coloca na sexta-feira, o pessoal já no sábado consegue voltar, né? Aqui para os Estados Unidos, descansa no domingo, tem a segunda-feira de recuperação e aí uma semana normal para trabalhar para a semana 2. Além disso, como nós não temos mais um jogo na última semana da pré-temporada, são só 3 partidas, tem um intervalo entre o último jogo da pré-temporada e a temporada regular, você consegue vir um pouquinho mais cedo e se aclimatar, né, para não ter aquele ritmo que às vezes estraga jogos em Londres, jogos em Munique, jogos na Alemanha, né, e na Inglaterra, que os jogos acabam ficando mais insosso porque os jogadores chegam com fora de fuso completamente. Então essa é a situação, tá? Confirmado. Philadelphia Eagles joga dia 6 de setembro em Itaquera. Vai pintar Itaquera de verde, mas não é um problema para mim, acho que não tem problema nenhum. E aí a gente volta então a conversar. Agora sim, agora vou fechar o dia, vou editar as coisas, subir e eu conto com a sua audiência. Então deixa aí o seu like. Valeu, aquele abraço.